Esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu dei início a uma discussão que eu denominei de A Lésbica Espectral, por referência ao ensaio de mesmo título da teórica estadunidense Terry Castle, e falei sobre a escritora sueca Karin Boye e seus romances Crise, de 1934, e Calocaína, de 1940. No episódio de hoje eu falo sobre a escritora estadunidense negra Zora Neale Hurston e abordo em linhas gerais o romance mais famoso dela hoje, Seus Olhos Viam Deus, Their Eyes Were Watching God, um livro originalmente publicado em 1937, e ao final eu faço um convite a vocês para lerem esse livro comigo e com o áudio do podcast Literatura Viral, mas eu explico isso melhor mais adiante. E, como sempre, eu vou deixar na página do podcast uma lista de livros e artigos sobre a autora para quem quiser saber mais sobre ela. Bom, e agora vamos ao que interessa, que é saber quem foi Zora Neale Hurston. Abre aspas. Estive na cozinha da tristeza e lambi todas as panelas. Então, envolta em um arco-íris, eu me ergui no pico da montanha, com uma harpa e uma espada nas mãos. Fecha aspas, Zora Neale Hurston, em sua autobiografia Dust Tracks on a Road, Marcas de Poeira em uma Estrada, publicada em 1942, esse trecho em tradução minha. Zora Neale Hurston foi uma escritora estadunidense negra nascida em 7 de janeiro de 1891. Nascida no Alabama, ela se mudou com a família para a Flórida já quando ela tinha 3 anos, em 1894. O pai da Zora era carpinteiro e também era um pastor batista, e a mãe era costureira e depois foi professora. A Zora tinha 7 irmãos, eram 2 meninas, o resto eram meninos, e todos os seus 4 avós nasceram na condição de escravizados no sul dos Estados Unidos. Quando a Zora tinha 3 anos, então, a família se mudou para Eatonville, na Flórida, que desde 1887 era uma das primeiras cidades totalmente negras nos Estados Unidos. E isso vai fazer uma diferença na forma como a Zora vai viver a infância dela, porque ela não vai vivenciar o racismo nesse momento na infância. Alguns anos mais tarde, depois que a família se mudou, em 1897, o pai da Zora, inclusive, foi eleito prefeito dessa cidade. Como eu disse, a família era numerosa, eram 8 filhos no total, 2 meninas, e o pai tinha uma predileção pela primeira filha, né? A Zora era a filha mais nova, a menina mais nova. O pai tinha a predileção pela primeira menina que nasceu, e quando a Zora nasceu, ele se disse insatisfeito, ele dizia que uma filha já era suficiente. E então a Zora sempre foi uma garota de personalidade forte, assim, turrona, e sempre houve um certo conflito entre ela e o pai. Eram conflitos até de um medindo a autoridade do outro, conflitos relativamente frequentes. E a mãe era, então, a grande defesa da Zora, a grande incentivadora da Zora. E tem até uma passagem que a Zora menciona na autobiografia, que a mãe dizia para ela, vou citar aqui, abre aspas, pule até o sol, que mesmo que você não alcance as estrelas, você já sairá do chão.
Fecha aspas. E foi isso que a Zora fez a vida inteira. Ela tentou pular até o sol. A autobiografia dela é deliciosa de se ler, quase como se ela estivesse ali em uma mesa de bar contando diversos casos para você, e aí você nem percebe, mas no final você vê que ela contou a vida inteira dela até aquele momento que ela escreveu o livro. E foi muito legal que para fazer esse episódio eu reli essa autobiografia, só que eu reli no formato do audiobook. E eu recomendo muito para vocês, se vocês tiverem condição, de ouvirem o audiobook da autobiografia, porque é muito gostoso, é muito sonoro também, porque ela tem muito o dom de reproduzir os diálogos e a fala natural, especialmente a fala com o dialeto ou o jeito de falar do negro do sul dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho de uma entrevista que a Zora deu a Mary Margaret McBride em 1943, em que ela menciona uma história que ela conta na autobiografia, que é quando ela era muito pequena, ela achava que a lua sempre a seguia, que ela olhava para o céu, a lua estava ali, ela andava um pouco, olhava, parecia que a lua estava seguindo a Zora para todos os lugares. E aí ela conta a história de como que ela descobriu que a lua não a seguia, ela seguia todo mundo, né? E ela ficou muito brava com a lua. E aí, nesse trecho dessa entrevista, ela menciona esse fato também. Vou colocar aqui para vocês. Isn't it true that when we're little, we just think the world revolves around us? Yes. And that thing you said about the moon following you, tell about that. If you go outdoors tonight and the moon is up, I forget just what state the moon is in right now, but anyhow, if the moon is shining, you go out and you run and it'll follow you. Mm-hmm. And of course I thought it made a special effort to just keep up with me. and I was so shocked when I found out it followed other people, because I felt just I was something very special. And so it was arranged so the moon would follow me. Whenever whichever way I run, the moon would follow me, just like a puppy dog. I suppose it happened to you too. Didn't you used to think the moon followed you, Miss McBride? A Zora era então uma menina muito imaginativa, muito criativa, muito corajosa também, com muita iniciativa pessoal. A mãe até incentivava isso nela. E ela também gostava muito de ler, não tinha livros em casa. E aí tem outra anedota que ela conta no livro na autobiografia, que ela leu a Bíblia, né? Não tinha o que ler, pegou a Bíblia e leu e achou fascinante a história, né? E principalmente a história do rei Davi. E é interessante porque eu também tive essa experiência de ler a Bíblia como se fosse um livro de cabo a rabo quando eu era muito pequena. Eu inventei de que eu tinha que ler a Bíblia, né? Minha família é muito cristã. E aí, claro, quando você lê a Bíblia, quando você é muito criança, você não entende a Bíblia, mas você entende tudo aquilo que você não tem que entender. E a Bíblia parece, assim, um livro muito diferente daquilo que você aprende na escola, que é apenas uma seleção ali, com uma curadoria muito feita para pegar uns trechos para as crianças, né? Então, parecia que eu estava fazendo uma coisa proibida ali, lendo a Bíblia. E essa experiência a Zora tem, eu achei interessante como ela conta esses fatos da infância dela, né? Ela teve, então, uma infância muito feliz, mas isso acabou. Isso durou até os seus 13 anos. Em 1904, então, quando ela tinha 13 anos, a mãe da Zora faleceu e a Zora sentiu, então, que ali a sua infância havia terminado. E o pai dela logo se casou com outra mulher, já no ano seguinte, em 1905, e havia inclusive rumores de que ele já mantinha um caso extraconjugal com essa segunda mulher, né, mesmo antes da morte da sua primeira esposa. A relação entre a Zora e o pai já não era boa, e a relação entre a Zora e a madrasta também não era boa. Então, o pai logo a enviou para um internato em Jacksonville, na Flórida, mas pouco tempo depois, alguns meses depois, ele simplesmente parou de pagar a mensalidade do internato. E a Zora foi expulsa. E aí começam os anos que ela fala que são os anos de ficar vagando por aí. Ela tinha 14 anos e começou a vida sozinha, do nada, nas ruas, trabalhando em bicos. Algumas vezes ela conseguia emprego como empregada doméstica, como babá, e certa vez, inclusive, ela relata um caso de assédio que ela sofreu de um dos empregadores.
a forma como ela relata esses casos também é uma forma cheia de vida, assim, muito forte, né, do ponto de vista de uma pessoa que superou tudo isso, e esse também é um lado interessante da autobiografia dela. Aos 16 anos, mais ou menos, a Zora começa a trabalhar como empregada de uma cantora-atriz de uma companhia teatral, a companhia Gilbert and Sullivan, que era uma companhia itinerante. E aí ela começa a sofrer a ter um incentivo para estudar. Em 1917, muito tempo depois, é que ela consegue voltar a estudar. Ela tinha 26 anos e finalmente, então, consegue retomar uma educação formal que tinha sido uma coisa fragmentária até então, até porque ela estava nessa companhia itinerante, né. E aí ela passa a frequentar o Morgan College, que era uma divisão do ensino médio da Morgan State University, que era uma faculdade historicamente negra em Baltimore, na Maryland. Nessa ocasião, outro caso que ela conta é que ela teve que mentir a idade para poder estudar de graça. O ensino era gratuito até os 21 anos, ela tinha 26. O que ela fez? Ela tirou 10 anos da idade, fingiu que tinha 16, estudou e formou, e depois ela nunca colocou de volta esses 10 anos, né, ela sempre mentiu a idade, ela sempre atribuía 10 anos a menos a si mesma. Em 1918, aos 27 anos, ela se forma, então, no ginásio, né, no segundo grau, escola secundária da Morgan State University. Em 1918, ela já começa os estudos universitários. Ela teve incentivo, os professores notavam que ela era uma boa estudante, e ela começa a estudar na Howard University, que era uma faculdade historicamente negra em Washington. E lá ela foi uma das fundadoras, ela foi muito ativa na vida estudantil, foi uma das fundadoras do jornal estudantil da universidade, e ela aproveitou tudo que ela podia. Ela fez cursos de espanhol, de inglês, de grego. E em 1925, ela ganha uma bolsa de estudos para Barnard College da Columbia University, que era uma faculdade para mulheres, onde ela foi então a única aluna negra. Enquanto ela estava na Barnard College, ela conduziu uma pesquisa etnográfica com um antropólogo muito conhecido, que é o Franz Boas, que era da Columbia University, e mais tarde ela estudou com ele, então, como estudante de pós-graduação. A Zora se formou em antropologia em 1928, aos 37 anos, e depois de se formar em Barnard, ela estudou por 2 anos como estudante de antropologia, já na Columbia University, e continuou a trabalhar com Franz Boas durante esse período. Quando a Zora chegou pela primeira vez na cidade de Nova York, em 1925, né, quando ela começa a estudar na Barnard College, o movimento Harlem Renaissance, que eu já mencionei aqui no episódio que eu falo da escritora Nella Larsen, que foi uma outra escritora negra estadunidense que participou desse movimento. Esse movimento estava no seu auge e ela logo se tornou membro desse movimento e foi uma das escritoras mais centrais nesse movimento. Em 1926, ela, juntamente com Langston Hughes, que é um poeta do Harlem Renaissance, um dos mais famosos, juntamente com ele, ela se tornou amiga dele, eles fundaram uma revista literária, que é a revista Fire, que contou com a participação de muitos jovens escritores, artistas, que faziam parte do Harlem Renaissance. E ela foi amiga do Langston Hughes por muito tempo, mas a amizade deles terminou, assim, com uma certa rixa, porque ele considerava que ela não escrevia romances ou romances de revolta contra a opressão aos negros da forma como deveria ser, na verdade, que ela não era tão assertiva com relação à opressão. Bom, mas antes disso tudo, né, ela estava ali no centro do movimento, a casa dela era um lugar muito popular, ela sempre fazia sarais, reuniões sociais, estava todo mundo ali. E ela também começou a publicar contos e começou a ter sucesso com esses contos. Ela também
escreveu uma peça com o Langston Hughes. Eles nunca encenaram essa peça, mas escreveram juntos essa peça em 1931. Em 1927 ela se casa pela primeira vez. Ela se casa com Herbert Sheen, que era um músico de jazz e tinha sido professor da Howard University, mas o casamento deles termina logo em 1931. Em 1935, ela se envolve com outro cara, Percy Punter, que era um estudante de graduação da Universidade de Columbia, e ele foi o grande amor da vida de Zora. Mas a relação deles era muito conflituosa, ele era um tanto, talvez, violento, e ele a pressionava para que ela abdicasse da carreira. E a Zora relata que um dia ela sentiu que teria que terminar a relação, porque ela estava sentindo que ela estava quase concordando em abdicar da carreira. E aí ela viu que ela tinha que terminar aquilo, que não era possível, que se ela não quisesse se perder de si mesma, ela tinha que terminar a relação. E foi isso que aconteceu, e aí ela terminou o relacionamento e viajou para o Haiti, porque por sorte nessa ocasião ela tinha recebido uma bolsa de estudos, aliás, uma bolsa muito famosa, que é a Guggenheim Fellowship. Ela recebeu uma Guggenheim e para fazer uma pesquisa no Haiti, e aí ela aproveitou a oportunidade, viajou e mergulhou no trabalho. E nesse mesmo período, em 7 semanas, ela escreveu o que viria a ser o seu romance hoje mais famoso, que é o romance que eu vou mencionar brevemente aqui, que é o romance Seus Olhos Viam um Deus, que ela veio a publicar em 1937. Em 1939, ela até se casou novamente com Albert Price, mas o casamento terminou após 7 meses. E no ano seguinte, a Zora se casou ainda uma vez com James Howell Pitts, e esse casamento também durou menos de 1 ano. No início, e ela nunca teve filhos. No início da carreira, a Zora conduziu, como eu disse, pesquisas antropológicas e etnográficas, ainda quando era estudante na Barnard College, na Columbia University, e ela tinha muito interesse no folclore afro-americano e no folclore caribenho, e em como esse folclore contribuía para a formação da identidade de uma comunidade. E a Zora fez essas pesquisas e pretendia publicar uma coletânea de alguns dos contos folclóricos que haviam sido fruto desses estudos de campo que ela fez no sul dos Estados Unidos e no Caribe, mas o manuscrito não foi publicado na época. Muito mais tarde foi encontrada uma cópia desse manuscrito nos arquivos do antropólogo William Duncan Strong, que era amigo do Franz Boas, e o livro foi então publicado póstumamente somente em 2001, e o título é Every Tongue Gotta Confess. Em uma das suas pesquisas de campo, a Zora entrevistou Kajol Kazola Lewis, que foi o último sobrevivente conhecido dos africanos escravizados que haviam sido transportados a bordo de um navio negreiro ilegal que havia entrado nos Estados Unidos em 1860, e, portanto, Kajol era a última pessoa escravizada de que se tinha conhecimento naquela época a ser transportada nos Estados Unidos. E aí ela entrevistou esse cara, e com base nessa entrevista, a Zora escreveu um manuscrito, Barracoon, em 1931. Esse livro só foi publicado póstumamente em 2018. Ele foi um dos livros mais vendidos de 2018. É um livro curto, muito interessante. Barracoon, que é o título, né, onde os africanos capturados eram presos temporariamente antes de serem enviados ao exterior. Nessas pesquisas, a Zora viajou, então, extensamente no Caribe, no sul dos Estados Unidos, e ela mergulhou realmente nas práticas culturais locais para conduzir a pesquisa antropológica. Em 1935, ela publicou Mules and Men, Mulas e Homens, que é uma obra aí eles dizem, antropologia literária, que documenta o folclore afro-americano nos campos do norte da Flórida. A Zora era então fascinada, vocês já podem imaginar, e a gente vê isso nos Seus Olhos Viam Deus, um pouco também na autobiografia. Ela era fascinada pelas tradições afro-americanas, especialmente
a tradição oral, as histórias, os contos e a música. Nesse episódio eu coloco também 2 canções que ela recuperou e que são cantadas pela própria Zora, para vocês terem também uma ideia da personalidade dela, né. Ela também escreveu ficção sobre questões contemporâneas da comunidade negra da época em Nova York e no sul dos Estados Unidos, e ela se tornou, como eu já disse, uma figura central do Harlem Renaissance. Ela publicou contos, ensaios, peças teatrais, romances e publicou em antologias diversas, como por exemplo The New Negro e Fire. Dos 4 romances que ela publicou em vida, os 3 primeiros foram publicados na década de 30 e o último foi em 1948. E a partir de 48 começa realmente o declínio da carreira da Zora. Em 1948, inclusive nesse mesmo ano, ela foi falsamente acusada de ter molestado um garoto de 10 anos. É um escândalo que quase a levou ao suicídio, né? Os jornais já acusavam ela e o próprio passaporte, no entanto, comprovava que na época em que o suposto crime teria ocorrido, nessa época ela estava em Honduras, ela nem estava lá. Mas ela sofreu muito com essa mentira e esse escândalo. A Zora ainda tentou publicar seu último livro, Harold the Great, que ela terminou de escrever em 1956, começou a escrever 10 anos antes, em 1945. Mas não conseguiu, ninguém aceitou o manuscrito dela. Para sobreviver, ela chegou a trabalhar como professora temporária em uma escola local da Flórida e trabalhava mesmo como jornalista freelancer, escrevendo colunas e participando de programas de rádio, mas já na década de 40, e isso perpetuou até a morte dela, começou a perder trabalho, né? As fontes de trabalho passaram a minguar, as pessoas esqueceram quem ela era, a obra deixou de ser publicada, e aos 60 anos ela passou então a depender da ajuda da assistência pública. E em determinado momento ela chegou até mesmo a trabalhar, já idosa, a trabalhar como empregada doméstica em Miami. O romance Seus Olhos Viam Deus, publicado em 1937, é hoje o romance mais famoso da Zora. É adotado em escolas secundárias, em universidades, faz parte do cânone, mas na época da publicação, na década de 30, ele não foi bem recebido pela crítica, e especialmente não foi bem recebido por muitos autores importantes do establishment literário negro. O romance foi muito criticado, como eu já adiantei aqui, por não se encaixar no padrão do romance de protesto social urbano que era a tônica daquele momento, né? Ela nunca deixa de forma explícita, talvez não explícita o suficiente para os autores daquele tempo, a opressão. A opressão está lá, mas talvez esses autores não consideravam que essa opressão era explícita o suficiente. E aí uma série de críticos escreveram resenhas negativas do livro. Alan Locke sugeriu que o livro da Zora representava uma simplificação excessiva da vida do negro. O escritor Ralph Ellison, que era o autor do livro Invisible Man, publicado em 1952, caracterizou o livro como burlesco, calculado. O Richard Wright, que é autor da obra famosa, né, Native Son, de 1940, referiu-se a Zora como uma espécie de Uncle Tom, né? Esse é o personagem da obra Cabana do Pai Tomás, que é uma obra super condescendente, e aí geralmente se usa essa expressão Uncle Tom, tio Tom, Pai Tomás, para descrever um negro que é subserviente à opressão do branco. E aí, nessa linha, o Richard Wright escreveu, e eu vou citar as palavras dele, abre aspas, em geral, seu romance, né, o romance da Zora, seu romance não é dirigido ao negro, mas a um público branco cujo gosto chauvinista ela sabe satisfazer. Ela explora o lado da vida dos negros que é, entre aspas, singular. O lado que evoca um sorriso piedoso nos lábios da raça, entre aspas, superior, fecha aspas. Então, vários conterrâneos da Zora criticaram o romance, o fato de não ser um romance explícito, que não tivesse uma raiva explícita, e criticaram ainda o uso que ela faz
nesse livro Seus Olhos Viam Deus, do inglês falado pelos negros no sul dos Estados Unidos. Se você lê o romance no original, você percebe que nas falas ela reproduz muito bem o dialeto. E aí esses autores diziam que ela tinha feito uma caricatura desse dialeto, uma caricatura da cultura afro-americana, e que essa caricatura estaria enraizada em uma tradição racista branca do sul dos Estados Unidos, né? Em uma época, então, que o establishment literário tentava, especialmente o establishment literário negro, tentava enfatizar a igualdade, a Zora ia contra a corrente, ela tentava enfatizar a diferença. E ela escrevia o orgulho pela diferença. Ela era apaixonada pela cultura afro-americana e tinha orgulho dela. E na época, então, da publicação, o romance Seus Olhos Viam Deus foi criticado com base, é até engraçado perceber, criticado com base nos mesmos elementos pelos quais hoje a obra é elogiada, que é a celebração de uma estética, uma tradição e uma cultura afro-americana. A Zora também tinha uma personalidade controversa, né? Ela tinha uma personalidade muito forte, muito turrona, ela se queimava facilmente com as pessoas, não tinha muito medo de dizer o que pensava e também não calculava muito bem as palavras, e ela era politicamente conservadora e também adotava posicionamentos políticos muito controversos. Por exemplo, em 1951, ela argumentou que o apoio econômico do New Deal tinha criado uma dependência prejudicial dos afro-americanos ao governo, então ela foi contra políticas de molde afirmativo. Ela também teve um posicionamento muito controverso no que se refere à decisão da Suprema Corte, no caso Brown versus Board of Education, que é uma decisão de 1954 da Suprema Corte dos Estados Unidos, uma decisão histórica da Suprema Corte, na qual o tribunal determinou que as leis estaduais que estabeleciam segregação racial em escolas públicas eram inerentemente desiguais e, portanto, inconstitucionais. E aí, ao comentar essa decisão, a Zora se opôs à decisão, e ela defendeu que as escolas fossem mesmo separadas, contanto que tivessem a mesma qualidade, as escolas entre brancos e negros tinham que ser separadas. Então essas foram opiniões muito controversas, especialmente no establishment intelectual negro, né? Ela era, então, mais próxima do espectro conservador. Os últimos anos da Zora foram um período de muitas dificuldades financeiras, de muitos problemas de saúde. Além disso, ela estava completamente esquecida pelo público, seus livros já tinham saído de circulação. E então, ela sofreu um derrame e veio a morrer de doença cardíaca hipertensiva em 28 de janeiro de 1960, aos 69 anos. Abre aspas. Parece-me que credos organizados são coleções de palavras em torno de um desejo. Não sinto necessidade disso. Eu sei que nada é destrutível. As coisas simplesmente mudam de forma. Quando a consciência que conhecemos como vida cessar, sei que ainda serei parte integrante do mundo. Fecha aspas, Zora Neale Hurston, na obra Mulas e Homens, de 1935. That Old Black Gal is a spiking song that I got down there in Miami and was sung by Max Ford, the singing line on this construction crew. What's used for? Used for spiking down the rails. That old black gal keep on grumbling. New pair of shoes, Lord, a new pair of shoes. I'm going to buy her shoes and stockings, slippers too, Lord, slippers too. I'm going to give her
Essa música que vocês acabaram de ouvir é nada mais nada menos do que uma música cantada pela própria Zora Neale Hurston em uma gravação de 1939. Bom, depois que a Zora morreu, os documentos dela foram queimados, porque ela vivia de assistência pública, ela não tinha ninguém, poucos amigos, e aí foi determinado que tudo que ela tinha fosse queimado. E aí, por sorte, um amigo dela, que era policial, Patrick Duval, estava passando pela casa dela, por acaso, no momento que estava a fogueira dos documentos queimados, aí ele parou e apagou o fogo e tentou salvar a parte dessa coleção, que hoje é inestimável, né, de documentos literários aí, que foram salvos graças a ele para a posteridade. E esses documentos foram entregues à Universidade da Flórida. A obra da Zora permaneceu muito tempo esquecida depois e antes da morte dela, né? E ela era uma mulher que, em sua vida, publicou 4 romances, 2 coletâneas de folclore, uma autobiografia, 9 peças de teatro, publicou vários ensaios em jornais e revistas. Ela conquistou 2 bolsas de estudo prestigiadas, ela conquistou 2 Guggenheim Fellowships, isso não é pouca coisa. Essa mulher morreu pobre, sozinha e esquecida. E apenas em 1975 é que começou a ocorrer a retomada no interesse na obra da Zora nos Estados Unidos, quando a Alice Walker, que é a autora do livro A Cor Púrpura, né, publicado em 1982, quando a Alice publicou o artigo In Search of Zora Neale Hurston. Ela publicou esse artigo na edição de março da revista Miss, de 1975, e ela encontrou em Zora, ela disse ter encontrado em Zora algo que ela disse que não tinha encontrado nos autores negros da mesma época, que era a alegria e o orgulho. E a ênfase em se celebrar a beleza, a singularidade, a integridade da cultura afro-americana. Ao comentar esse romance Seus Olhos Viam Deus, a Alice Walker escreveu, e aqui eu vou citar, abre aspas, existe amor próprio suficiente nesse livro. Amor à comunidade, à cultura, às tradições. Amor suficiente para se restaurar um mundo, ou para se criar um mundo novo, fecha aspas. E eu vou colocar aqui um trecho de uma palestra que a Alice Walker deu em 2012, em que ela aborda brevemente esse tema. Well, I think that, as people of color, we've been under siege, and it has forced us into some quite distorted self-conceptions, and we can't really see ourselves. So I think that we have been looking for, ways to be in this incredibly toxic culture, so that we can be healthy and we can survive. And so we've often gone to things like, not so well digested Marxism, which was Richard Wright's problem, among some others. And we've tried. I mean, I love Richard Wright. I'm not. One of the great things about loving your people is that you just love them, and they have, God knows, we all have so many shortcomings, and but we've given a really good struggle here. I mean, we've done as well in this mess of a civilization as anybody could possibly do. And we should remind ourselves of that on a daily basis. Right. But where it's so painful is that our distortions, that the culture has caused, we cause ourselves sometimes for various reasons, can lead us to inflict such pain on people who are just trying to express how they see us. And just trying to express how they feel, and often just trying to express their love. You cannot read this book without just being drenched in love, in the love of your people. I mean, you see them in their foibles, their weird ways and sayings and funny haircuts and, baggy pants and, people with weird names like Sop to Bottom, and on and on and on. That's us. That's us.
And there's just so much beauty in being authentic, whatever you are. So the beauty of this work was lost on these people because they were afraid. They were afraid that if people saw, essentially all this unstoppable joy. I mean, you're not supposed to be joyful. You're down there being lynched. You're supposed to be really just always picketing something. And if you're not picketing it, you at least be sending out leaflets and, fighting and all of that. But to actually have joy in your life is a great victory. And that is something that I feel she left to us, this ability to understand what true success is. True success is about being happy. And it's about, doing what you have to do to survive, but you have your good times, you have your music, you have your dances. And this is it, this is what is of value to a human life, And so she shared this with us at great cost to herself. And I just feel so grateful. And I wish the people who maligned her, I feel so sorry for them. They just missed an opportunity to enlarge themselves, to grow the kind of self-acceptance, the kind of irrepressible courage, the kind of wisdom, just being happy with who you are. I mean, what a joy. Abre aspas. O vento voltou com fúria tríplice e apagou as luzes pela última vez. Eles estavam sentados na companhia dos demais em outros barracos, seus olhos se esforçando contra paredes rudes e suas almas perguntando se ele, Deus, pretendia medir forças com o insignificante poder humano. Eles pareciam olhar para a escuridão, mas seus olhos observavam Deus. Fecha aspas, Zora Neale Hurston, na obra Seus Olhos Viam Deus, publicada em 1937. Seus Olhos Viam Deus, originalmente publicada em 1937 nos Estados Unidos, foi publicada no Brasil em tradução de Marcos Santa Rita, pela editora Record, em 2002. O romance retrata a jornada emocional de uma mulher rumo à autonomia e à autorrealização. É quase como uma odisseia, uma série de aventuras através das quais a protagonista obtém experiência e cada vez mais autoconhecimento. Mas nessa odisseia, a protagonista é uma mulher negra do sul dos Estados Unidos. A história começa com o retorno da protagonista, Jane, a Eatonville, na Flórida, na década mais ou menos aí de 1920. O povo da cidade começa a especular, a focar nas varandas, especialmente as mulheres, começam a especular sobre o que teria acontecido com ela nesse período em que ela tinha ido embora da cidade. E aí a Jane decide contar a própria história à amiga Phoebe. A história dá então um salto ao passado e nós ficamos sabendo o que aconteceu com Jane desde que ela nasceu até o momento que ela volta para a cidade. Nós ficamos sabendo que a avó de Jane, Nanny, havia sido uma mulher escravizada, que fora violentada pelo patrão, e dessa violência nasceu então a mãe da Jane, que por sua vez veio mais tarde a ser estuprada, e dessa violência nasceu a nossa protagonista, Jane, e a mãe dela logo a abandona. Então nós temos aqui uma longa linhagem de mulheres que sofreram com a opressão do regime escravista e foram violentadas. E aqui a narrativa da Nanny remete à tradição da narrativa das personagens escravizadas na literatura estadunidense, como, por exemplo, o livro Incidentes na Vida de uma Escrava, um livro de 1861, escrito pela Harriet Jacobs, ou o livro Iola Leroy, de 1892, escrito por Frances Harper. Então,
A narrativa da Zohar incorpora elementos desses dois livros, que são duas narrativas centradas na exploração sexual de mulheres afro-americanas que sofreram nas mãos de brancos proprietários de plantações. Bom, a Jane, nossa protagonista, a mãe a abandona e ela então criada pela avó, depois que a mãe vai embora. E nós seguimos a Jane como criança, quando, por exemplo, o momento em que ela descobre que ela era negra, ela era criada junto com crianças brancas, para a família para a qual a avó dela trabalhava, e aí tem um momento que eles tiram uma fotografia, e aí ela olha a fotografia e é a primeira vez que ela se vê, e ela se vê como diferente das pessoas ao redor. Nós seguimos ela quando ela cresce, se torna adolescente e começa a descobrir a própria sexualidade. E aí, quando a avó percebe que a menina, né, já virou adolescente, está ali paquerando um garoto, a avó fica com medo, né? A avó fica com medo de que vai acontecer com essa menina a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela, que ela vai ser estuprada e que vai acontecer o pior, que ela vai ser explorada. Então, a avó, a Nanny, faz com que a Jane se case com um homem mais velho de posse para garantir a respeitabilidade da neta e a segurança da neta. Então, nós seguimos nossa protagonista na vida com esse primeiro marido, e aí é um momento que ela vai perder as ilusões quanto ao casamento. Depois, ela vai se casar com outro cara, ela vai se mudar para Eatonville, ela vai sofrer novas desilusões, depois ela vai se apaixonar por um outro cara, um homem muito mais jovem, e aí ela vai abandonar a cidade, vai fugir com esse cara, e apenas para perder tudo novamente e aí voltar para Eatonville, que é o ponto em que a história começa. A jornada da Jane tem quase que um teor mítico, né, como a jornada do herói, só que nesse caso é a jornada da heroína. E embora em vários momentos dessa jornada a Jane experimente uma forma de fracasso, ela aprende sempre algo valioso sobre si mesma em cada um dos fracassos. Então ela é como se ela passasse por vários ciclos, que é uma coisa também um tanto mítica, né? O tempo mítico, o tempo dos ciclos. E quando a história termina, nós temos a sensação de que ela fechou mais um ciclo, mas que ela está a ponto de começar um outro ciclo e que esse aprendizado nunca vai cessar. A história incorpora, então, esses elementos míticos, né, e incorpora também uma série de elementos folclóricos, elementos simbólicos e aspectos da tradição oral, que dão diferentes dimensões e texturas à narrativa. Há um foco, como eu já disse, na palavra falada, na reprodução escrita do vernáculo e na reprodução escrita da forma de expressão oral do negro no sul dos Estados Unidos. E esse foco na fala, de certa forma, dá uma voz a esses personagens nos seus próprios termos. Entre os elementos simbólicos dessa narrativa, eu vou destacar dois, mas são muitos, eu vou destacar dois. A árvore, né, é um elemento que também aparece na escritora que a gente abordou logo antes, né, na Karen Boyer. A árvore, no caso aqui, árvore em flor, a pereira em flor. E o segundo elemento que eu vou destacar é o horizonte. Ao longo da história da Jane, a flor de pera, a árvore em flor, se torna uma metáfora recorrente da possibilidade de despertar e despertar sexual. E sempre há alguma árvore em momentos que são momentos cruciais da vida da personagem. E a árvore em flor, especialmente, sempre aparece como uma imagem relacionada ao autoconhecimento, à autonomia e ao despertar sexual da personagem. Quando a Jane começa a contar sua história a Phoebe, por exemplo, nós temos a seguinte passagem, abre aspas: Jane viu sua vida como uma grande árvore, repleta das folhas das coisas sofridas, as coisas apreciadas, feitas e desfeitas. O amanhecer e a ruína estavam nos galhos, fecha aspas. Eu acho as imagens desse romance belíssimas. Quando a Jane fala sobre a sua avó Nanny, ela também faz uma referência a uma árvore, mas é uma árvore mutilada. Ela diz que o rosto da avó lembrava, vou citar, abre aspas, as raízes eretas de uma velha árvore que fora arrancada para longe pela tempestade. Fecha aspas, e olha, ela está falando de uma mulher escravizada, arrancada para longe
pela violência. Então, a árvore arrancada pelas raízes como uma imagem para o legado de opressão e violência da escravidão, o legado de abuso e exploração sexual das mulheres negras, legado esse que é incorporado na história da avó, na história da Nene, e como tal é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento pleno da própria Jane como indivíduo. E aqui é interessante notar o contraste entre a árvore arrancada pela raiz, que é a avó, e a árvore repleta de folhas, folhas do vivido, que é aquela outra imagem que eu citei, que é a Jane quando ela retorna para contar a sua história. Quando a avó, temendo pelo destino da neta, né, determina que ela se case para se garantir, né, e que ela se case com um homem de posses, a avó quer que a neta tenha a oportunidade que ela, a avó, não teve, né, a oportunidade de se desenvolver. E aí eu vou citar as palavras da avó, abre aspas. Eu nasci na escravidão e não estava no meu destino realizar meus sonhos do que uma mulher deve ser e fazer, fecha aspas. E ela imagina que a Jane pode fugir a esse destino, ao destino que ela teve, se a Jane emular os valores e a estrutura social dos brancos e assumir o status que é normalmente atribuído às esposas de homens brancos burgueses afluentes. E nos 2 primeiros casamentos da Jane, ela tenta então viver nesses termos, nos termos dos brancos burgueses, nos termos estabelecidos pela sociedade desses brancos. O primeiro casamento espelha a relação de exploração sexual e econômica da mulher negra, e o segundo casamento espelha a subjugação da autoexpressão da mulher pelo homem. No segundo casamento, nós vemos a Jane quase perder a própria voz. E nesses 2 casamentos, o que a avó tinha visto como proteção, na verdade não passava de uma outra forma de opressão de uma mulher por um homem. E aí, com o terceiro relacionamento, a Jane manda a proteção e a respeitabilidade às favas, literalmente, né? Ela passa a viver, juntar, né, com um homem mais novo, e a viver na condição da classe trabalhadora. E ela diz que até conhecer esse cara, que é o Tea Cake, ela vivera da maneira como a sua avó determinara. E a partir dali, depois de conhecer o cara, ela passou a viver a sua própria maneira, nos seus próprios termos. E aqui é também interessante notar que a Zora faz questão de abordar a sexualidade feminina como um elemento importante da autorrealização da mulher. Esse era um tabu na ficção escrita por mulheres em geral, e especialmente por mulheres negras, que buscavam combater ao máximo o estereótipo branco da mulher negra licenciosa. Esse é um estereótipo criado na ficção branca de que as personagens negras que aparecem nessa ficção geralmente são licenciosas. E aí as escritoras negras querem combater esse estereótipo. Eu já mencionei um pouco esse tema no episódio que eu falei sobre a Nella Larsen. E a busca de Jane pelo conhecimento através da experiência também incorpora o desejo de expandir o significado da respeitabilidade das mulheres negras, expandir para incluir a expressão completa da sexualidade dessas mulheres e, ao mesmo tempo, não cair no estereótipo, fugir do estereótipo. Então, enquanto na época em que o livro foi publicado a tendência era silenciar a sexualidade feminina e, muito mais, silenciar a sexualidade feminina negra como uma resposta a uma estigmatização automática da sexualidade feminina negra, o que a Zora faz? Nada contra a corrente, claro, é isso que ela faz o tempo todo. A Zora quebra mais esse tabu e cria uma protagonista, uma personagem, uma heroína que busca expressar livremente todos os aspectos da sua personalidade, inclusive a sua sexualidade, com uns aspectos aí essenciais na busca dessa heroína e, portanto, parte da subjetividade que ela tenta afirmar. E a imagem da árvore em flor, que retorna a todo momento na história, simboliza uma vida, então, em periódica floração, em todo o significado que floração possa possuir. E tal como uma árvore, essa protagonista nunca está completamente pronta. Ela passa por ciclos, esses ciclos têm aspectos negativos e positivos, e ela sempre está em processo, em algum processo
de mutação. Outra imagem frequente do romance que eu vou explorar aqui é a imagem do horizonte. E aqui vale lembrar as palavras iniciais do livro, e eu vou citar aqui, abre aspas, navios à distância guardam o desejo de todos a bordo. Para alguns, eles vêm com a maré. Para outros, eles navegam para sempre no horizonte. Nunca desaparecem de vista e nunca atracam, até que o observador desvie seus olhos em resignação, seus sonhos zombados até a morte pelo tempo. Fecha aspas. Eu acho esse um dos primeiros parágrafos mais lindos da literatura, mais enigmáticos. E aqui nós temos a imagem clássica de um observador parado diante do horizonte, que olha para esse horizonte, o observa, o vê, que projeta sonhos nesse horizonte, que deseja caminhar até esse horizonte, ver o que está do outro lado. E os navios no horizonte são emblemáticos dos sonhos da pessoa que está na terra olhando para o mar. E nós temos um observador que pode apenas aspirar pelo horizonte. Ele não está nem no navio, ele está na terra olhando para o mar, olhando para o navio. Ele pode até caminhar até ele, pode tentar entrar no navio, ele pode nunca atracar, mas ele nunca pode efetivamente chegar até o horizonte. Esse horizonte estará sempre além do humano. E algo que pode ser apenas imaginado e buscado, mas nunca alcançado. E aqui nós temos essa relação entre horizonte e Deus, entre observar o horizonte e observar Deus, que é o título do livro, né? Watching God no original. E o ato de observar e ser observado e de criar o próprio destino e de ser limitado por esse destino é um ato que é recorrente no livro. Quando a Jane fala sobre seu último amor, né, o tea cake, ela diz que o tea cake era um olhar rápido lançado por Deus para ela. He was a glance from God. Então, olha que imagem, você imagina Deus lá todo ocupado, e de repente ele dá um olhar rápido assim nela, e isso é o maior amor da vida dela. E aí acaba. E com o tea cake ela vive uma forma de igualdade, que é uma forma de igualdade do lado de dentro da relação. Mas no momento em que ela está vivendo essa igualdade, do lado de fora ela está vivendo a maior experiência de opressão que ela já viveu. Então é uma forma de desigualdade do lado de fora, que é a opressão de classe, de raça que ela vai vivenciar quando ela está com o tea cake, completamente vivendo nos moldes da classe trabalhadora, em situações completamente precárias. E nós já temos uma intuição de que a Jane e o tea cake, cujo relacionamento não é perfeito, mas que é o maior amor da vida dela, eles são figuras trágicas. E que essa igualdade interna que eles mantêm entre si não pode sobreviver em um ambiente externo que é dominado pela opressão. Eles são figuras míticas e a gente sabe que isso não vai acabar bem. Em outra passagem em que há uma tempestade, eu já citei a passagem aqui, vou citar o trecho, abre aspas, eles pareciam olhar para a escuridão, mas seus olhos observavam Deus. Fecha aspas. Eu acho muito bonita essa imagem, porque eles estão olhando para o nada, né, para a escuridão, e Deus é essa escuridão. E eles observavam Deus, eles estavam conseguindo ver Deus, e os olhos deles parecem os olhos de um gato no escuro, eles brilham no escuro. Tem tanta coisa que você pode tirar dessa imagem. E aqui nós temos o olhar de Deus, que não é aquele olhar que dá algo para o humano, mas é o olhar que tira algo do humano, que destrói algo. E nesse momento, que vai ser um momento de perda, de destruição, nós temos os personagens que observam Deus, watching God, e nós não sabemos qual é a condição desses personagens ao observar Deus. Será que eles são a presa que está observando o caçador para tentar se proteger dele, mas sem condição de se proteger dele completamente? Será que eles estão ali tão desamparados quanto Deus? E será que eles estão, na verdade, tomando conta de Deus, né? Watching God no sentido de tomar conta, se eles estão em vigília ou se eles estão velando um Deus que morreu.
Quando a Jane reflete sobre a vida que a avó queria para ela, ela diz, abre aspas, aqui, Nene pegou a maior coisa que Deus já criou, o horizonte. Pois não importa o quão longe uma pessoa possa ir, o horizonte sempre estará muito além dela. E o reduziu a algo pequeno o suficiente para amarrá-lo no pescoço da neta, apertado o suficiente para sufocá-la. Eu acho essa imagem também linda, né? Alguém que pega o horizonte, amassa nas mãos e sufoca alguém com isso. E aqui nós temos o medo ou a incapacidade de imaginar um outro horizonte, que é o medo que a Nani tinha, né? Ela achava que ela viveu a opressão, achava que isso nunca ia mudar e dentro dessa condição de opressão, ela não conseguiu imaginar nada diferente para a neta. Então, a incapacidade de imaginar um outro horizonte como uma forma de prisão e sufocamento de uma geração sobre a outra. Imaginar outro horizonte, imaginar que as hierarquias de opressão não são imutáveis, que elas podem acabar, que elas podem mudar, e ousar caminhar em direção a esse horizonte imaginado é uma forma de expansão pessoal e social, de liberação dessas amarras com as quais uma geração está presa à outra pelo medo ou pela incapacidade de imaginar. E aí eu penso que nós estamos vivendo um tempo em que é muito necessário, talvez, imaginar um novo horizonte, ter a coragem de caminhar em um horizonte imaginado. Sem as amarras, que são amarras que dão a impressão de dar segurança, mas que elas também limitam. A Jane está frequentemente, então, imaginando um novo horizonte, desejando caminhar até esse horizonte, lançando-se nesse horizonte. Quando ela fala de tea cake e da forma como ela o perdeu, eu não vou dar spoilers aqui, mas quando ela fala dele, nós temos de novo a imagem de alguém de frente para o mar, observando uma coisa que está longe. E aí ela diz, vou ler aqui o trecho, abre aspas, o amor é como o mar, é algo que se move e toma a forma da costa que encontra e é diferente a cada costa. Fecha aspas. O tema da abertura do romance, em que os sonhos das pessoas são comparados a navios à distância, que navegam para sempre no horizonte, às vezes nunca atracam. Esse tema se repete no capítulo final, quando a Jane conclui, vou ler aqui o trecho, abre aspas, eu fui até o horizonte e agora voltei. Fecha aspas. Ela parece ter alcançado o conhecimento de que ela e o horizonte, eles são como dois amantes trágicos. Ela e o horizonte jamais se encontrarão. Mas ela simplesmente, nesse ato de fé imponderável, que é escolher a vida de novo e de novo e de novo, ela continua a caminhar simplesmente e volta do outro lado do horizonte para nos contar a sua história. E aqui eu leio um dos trechos que eu acho mais bonitos desse processo, abre aspas. Ela puxou para si seu horizonte como uma imensa rede de pesca. Puxou-o da cintura do mundo e colocou-o por cima do ombro. Tanta vida em suas malhas. Ela chamou para si sua alma para vir e ver. Fecha aspas. There stands a bluebird, sha-la-la-la. There stands a bluebird, sha-la-la-la. Give me sugar, coffee, and tea. Now trip around the ocean, sha-la-la-la. Trip around the ocean, sha-la-la-la. Trip around the ocean, sha-la-la-la. Give me sugar, coffee, and tea. Now show me your motion, sha-la-la-la. Show me your motion, sha-la-la-la. Show me your motion, sha-la-la-la. Give me sugar, coffee, and tea. Now choose your partner, sha-la-la-la. Choose your partner, sha-la-la-la. Choose your partner,
coffee and tea. This is Zora Hastings singing the American Negro Children's Game, Port-au-Prince High School, December the 21st, 1936. É isso, pessoal. E aqui com essa imagem do horizonte em uma rede de pesca, eu venho convidar vocês a lerem esse livro comigo e com o Áureo do podcast Literatura Viral. No dia 11 de maio eu vou fazer uma participação lá, uma breve participação lá no Literatura Viral para falar um pouco mais sobre a Zora e esse romance Seus Olhos Viam Deus, e o Áureo vai ampliar o debate, explorar a obra num contexto mais amplo, que é o dos estudos de desastre, na representação da doença raiva enquanto doença nesse romance e em outros romances. Eu espero que vocês se animem a ler esse livro conosco. O livro foi traduzido no Brasil, como eu já disse, como Seus Olhos Viam Deus, tradução de Marcos Santa Rita pela Record em 2002, foi traduzido em Portugal também como De Olhos Pousados em Deus, uma edição Clube do Autor de 2011, eu só não pude confirmar quem foi o tradutor da edição portuguesa, então se vocês tiverem essa edição e puderem dizer pra gente quem foi o tradutor, aí eu coloco a informação para os ouvintes. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto, fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro da Zora Neale Hurston? Você acha que ela ainda merece ser lida? O que você acha da forma como ela aborda a cultura e a vivência negra nos Estados Unidos? E por que você acha que ela foi esquecida? É só deixar a sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página para quem quiser saber mais. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Prina em abril de 2020. A música tema foi baseada na peça Deep Holland, composta em 1929 por Joe Jordan e executada por Alvin Mills and His Hotsy Totsy Gang, com Bix Beiderbecke e Benny Goodman em 1930. Os interlúdios foram baseados em duas peças cantadas por Zora Neale Hurston, That Old Black Girl, em gravação de 1939, e There Stands a Bluebird, em gravação de 1936.